indo à exposição, talvez daqui a uns anos possamos agradecer de uma forma muito direta à professora Elizabeth e às pessoas que a acompanham em projetos como este, nestes ecossistemas científicos e nestes centros de investigação, e agradecer tudo aquilo que é uma missão que é quase inevitável relativamente aos museus e à forma como nós vemos a cultura e como a cultura não é uma mera acumulação de objetos e de ideias e de narrativas, é também uma forma de negociá-las constantemente e de criar novas empatias, novas comunicações e novas situações. A primeira ideia que se me oferece relativamente à exposição, a exposição acho que é extraordinária, é um acontecimento, mas não vale a pena adjetivá-lo se não oferecer mais do que isso, é a forma como desarquiva o museu. Isto é, a primeira peça, aquela que é colocada num retângulo e que tem a ver com questões burocráticas e administrativas, fazem parte e coexistem com o museu e são peças importantes naquilo que são hoje as novas narrativas do museu. Isto é, desarquivar o museu a partir do seu próprio arquivo, da documentação aparentemente burocrática, mas ela é muito mais do que isso. É uma disciplina social, uma disciplina política, é uma forma de controlar os objetos, de estimar os objetos, de quem os ofereceu, como é que eles são negociados e como é que eles entram. Acho que faz parte daquilo que é hoje a nossa forma de olhar para os museus no século XXI. E este choque é quase inevitável, relativamente à forma como hoje pensamos o arquivo e somos obrigados a pensar o que fazer com os arquivos de que somos herdeiros, e os arquivos do futuro, aqueles que em grande parte são desmaterializados. E, portanto, a exposição, antes de mais, é um convite a olhar para os arquivos de outra forma, a desarquivá-los. E depois, todo o contexto de articulação do arquivo com as peças e a forma como as peças se oferecem já com um olhar crítico, estabelecendo relações de contexto com a sua proveniência, são outro momento que nos convidam a olhar para os museus como peças importantes daquilo que são as novas narrativas. Não porque as narrativas tenham que ser novas, não têm que ser necessariamente novas, não têm que ser necessariamente desconstruídas porque é preciso uma desconstrução, é preciso uma descontinuidade. Elas são novas porque as novas gerações obrigam-nos a pensar os museus e a descongelar os museus constantemente. Se não o fizermos, as novas gerações não têm nenhuma capacidade de estabelecer um diálogo com os museus, ou então apenas um diálogo estético, e os museus são muito mais do que isso. E, portanto, eu acho que esta questão do arquivo e desarquivar o arquivo e a forma como esta exposição convoca novas narrativas relativamente às peças, desconstrói, como disse o Vítor, e muito bem, essas narrativas, como a professora Elizabeth, como a Maria bem sublinharam, acho que são momentos muito importantes de responsabilidade. Responsabilidade, antes de mais, de quem vive e trabalha nos museus, isso é dito e certo, é uma obrigação que recai sobre a museografia, sobre as gerações que trabalham e que se atravessam de uma forma profissional no museu, e depois é uma responsabilidade de quem é chamado ao museu para manter o diálogo com o museu e com as peças. É muito interessante, nós não tivemos a hipótese de o fazer, de fixar a interação entre as observações críticas de quem passa por esta exposição e escreve alguma coisa sobre as peças e o próprio dispositivo, não é? Que está aqui, que é erudito, que é crítico e que faz parte, obviamente, da curadoria do museu, mas há duas outras peças importantes. Ali naquele canto há um post-scriptum e há um PS que convoca duas palavras, a questão da vulnerabilidade com a questão da coragem. E é muito interessante porque o museu expõe-se, não é? E o museu deveria estar constantemente a expor-se na sua vulnerabilidade crítica. Expõe o quê? Quais são os critérios de seleção, por que razão é que são estes e não são outros, e quais são as histórias críticas dos objetos e a forma como eles criam, não é? Determinado tipo de lógicas que se impõem na relação entre o passado, o presente e o futuro. E depois a questão da coragem. E é preciso coragem, não é? Porque há aqui, obviamente, situações e observações que não vão no sentido dos curadores. E também é importante isso. Nós vivemos num tempo, do ponto de vista da paisagem política, daquilo que são as várias gerações, em que nós somos obrigados a estar a discutir situações críticas do ponto de vista político, do ponto de vista museológico, do ponto de vista cultural, com posições muito contrárias. O que significa que, provavelmente, nunca como hoje, nós temos que ter uma noção da democracia como qualquer coisa de uma prática inclusiva.
de uma democracia que é, antes de mais, internacional. Este dispositivo aqui coloca-nos perante situações, não é, internacionais de países que foram colonizados, sujeitos a apropriações, não é, de uma violência política extrema. Ela também hoje está a ser trabalhada e hoje temos a noção que a nossa... que houve violência e essa violência está a ser trabalhada e tem necessariamente de ser trabalhada. O primeiro impacto que eu tive com um dispositivo deste género foi em Tervuren, no museu, não é, que é, por excelência, um museu de um colonialismo extremo, de uma violência política extrema, de um Estado dentro do Estado, e, portanto, eu já vi o museu com um dispositivo contranarrativo, e foi uma tempestade sensorial. Eu de repente vim no museu com várias narrativas, com várias camadas, com uma tempestade sensorial, de sentidos. Eu fiquei muito emocionado, demorei dias a absorver minimamente o museu. Acho que esta curadoria aqui resulta melhor do que aquela que eu vi em Tervuren, que foi pensada e repensada durante anos. Tervuren, portanto, é o museu por excelência do colonialismo belga, foi fechado e durante anos o museu reprogramou-se do ponto de vista físico e do ponto de vista da curadoria. Eu penso que aquilo que adotaram aqui nesta, aparentemente numa simples sala, mas que cobre o mundo inteiro, é um dispositivo mais interessante, mais atuante, mais informativo, dá mais, se quiserem, informação do lado da curadoria, que permite ser absorvido dentro de uma tempestade sensorial, mas que permite ser, é mais eficaz. E também seria interessante pensar a eficácia daquilo que está aqui em termos de colocação das frases pequenas e grandes e depois das frases que vão sendo escritas. Portanto, resumindo, há um desarquivamento do museu, e esse é importante porque o museu está ligado com o arquivo. Por exemplo, no caso da Guiné, que conhecemos bem, o Vítor também conhece bem, e a Maria, por via da Ana Temudo, que discutiu agora uma tese sobre as questões do museu na Guiné-Bissau. O museu está muito ligado à dança e ao balé, e o museu, depois da independência, transformou-se, se quiserem, numa espécie de companhia ambulante, e, portanto, a história do museu é a história do balé nacional, o que é interessante. Aqui não existe, obviamente, isso, mas há uma dança dos objetos e há uma forma de pensar as coisas de forma diferente. Portanto, um desarquivamento e depois uma desconstrução da narrativa, que é, no fundo, uma obrigação que hoje os museus do século XXI têm que ter constantemente, o que significa que daqui a uns anos esta exposição ter-se-á que repensar de outra forma para poder acompanhar as discussões. Algumas delas são museográficas e têm a ver com a profissão, não é? E com um novo entendimento interdisciplinar do que é estar hoje no museu a trabalhar, mas também tem a ver com outros diálogos políticos e culturais que têm que ser feitos, o que significa que esta exposição, por último, era a última nota, é uma questão de arquivo, é uma questão de museografia, mas também é uma questão política. É uma política da história, uma política da memória, é uma forma de pensarmos, não de forma, com fechamentos, com riscos, aquilo que é hoje pensar a relação entre o passado, o presente e o futuro, não de uma forma demasiado homogénea, mas abrindo, obviamente, a porta para múltiplos entendimentos de uma sociedade que está em convulsão, não é? E, portanto, exige, como eu insisto, espaços como este, de esforço de democracia inclusiva, onde possamos estar à mesa com perspectivas muito diferentes e continuar a falar sem abdicar da capacidade de diálogo. E, portanto, eu acho que estão de parabéns. Deixem-me que vos diga que eu acho que nunca vi, já tenho alguma idade, nunca vi uma exposição mobilizar tanta gente e tantos centros de investigação como esta. Esta mobiliza, a partir de hoje até outubro, se não estou em erro, uma quantidade brutal de pessoas com perspectivas muito diferentes e com centros de investigação muito diversificados e com experiências profissionais muito diversificadas. E isso é extraordinário, porque é uma mobilização mesmo da sociedade civil, não é? Daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos dizer, e é extraordinário. Por último, eu gostaria muito que esta exposição se pudesse converter numa folha de sala, que nós não vimos ainda,
mas que se pudesse converter num catálogo provavelmente diferente, com um formato que também tem que ser pensado pela curadoria de forma provavelmente diferente, mas que podia servir, obviamente, não é, de registro sensível daquilo que é a exposição que nós estamos aqui a ver. Obrigado. Eu adoro museus. Começo logo por fazer esta primeira confissão, sempre adoro museus, adoro museus. E de facto não se pode falar de museus assim. Existem museus de diversa ordem. Nunca achei, como em geral se me transmitiu quando eu era miúda, pelo menos, e ainda circula a ideia de que o museu é uma chatice. O museu é um sítio onde as pessoas se chateiam. E a prova que assim é que quando as minhas filhas eram pequeninas, numa altura que ainda, enfim, queriam ir a estas coisas, antes de entrar na adolescência, eu levava muito a museus. Um dos museus onde eu os levei, de resto, foi ao Museu de Etnologia, onde de resto havia uma altura, anos 80, uma exposição fascinante sobre o Pacífico e digamos, pós-modernismo e a antropologia. Portanto, o Museu de Etnologia de Lisboa, na altura, estava muito mais virado para a frente do que me parece estar agora. Mas pronto, já só um pequeno à parte. E sendo assim um museu um lugar complexo, contraditório, para mim sempre foi um lugar que não só pode dar prazer, como pode ser uma grande chatice, desculpem agora existir a expressão, mas é um lugar também de negociação permanente. E eu queria começar exatamente por duas abordagens ao museu, para simplificar e não complicar muito, e depois não ficar aqui horas a falar, de dois autores. Um deles marcou muito o meu percurso, que é o James Clifford, que há muitos anos já escreve sobre estas questões, e creio que também foi um pouco também, não só, mas também através da obra dele, que me comecei a interessar pela história da antropologia, também tem a ver com o meu tema de doutoramento, mas isso é outra coisa à parte, que utiliza o termo do museu como zona de contacto. E no fundo aquilo que está a acontecer neste momento é exatamente, toda a vossa experiência, creio que também me descreveram, é exatamente o museu como zona de contacto. O que significa que o contacto não é o encontro de culturas maravilhoso, pacífico, o que seria muito pouco interessante. É uma negociação que pressupõe conflito, pressupõe perspectivas completamente diferentes, choques e confrontos. Mas é daí também que o museu ganha uma nova vida. E aquilo que o Vitório dizia há bocado, e muito bem, os objetos ganham, aliás eu estava a lembrar da Bárbara Kirchenblatt, que usou exatamente essa expressão, que os museus têm várias vidas, os museus adquirem uma segunda vida. Não é? Portanto, o património não é qualquer coisa de morto que está ali, muito pelo contrário, é qualquer coisa que é acionado permanentemente através da recepção, através de nós, visitantes do museu, que lhe damos sentidos diferentes, que interagimos com os objetos, que os recusamos, nos revemos nele, que lhes damos interpretações diferentes, muitas vezes conflituantes, e é isso que é interessante. Portanto, esta é uma abordagem, digamos, mais pacífica relativamente ao museu. A outra é o programa de desordem absoluta que a Françoise Vergès, há relativamente pouco tempo, propôs o seu livro sobre os museus, e que culmina justamente na ideia do pós-museu, que de resto se baseia numa experiência que ela teve na Ilha da Reunião, onde finalmente não conseguiu fazer a exposição, decidiu desistir da exposição. E que é um programa muito mais radical, mas que levanta questões também, a meu ver, muito interessantes, não são totalmente novas. Aliás, ela cita a frase do Fanon, o programa de desordem absoluta, o programa de descolonização absoluta a partir dos condenados da Terra, mas onde ela propõe a ideia, digo eu, não é muito nova, de que o museu é uma instituição nacional por excelência, não é? Portanto, o museu e o Estado-nação estão inteiramente associados. E de facto assim é verdade, temos o caso do Louvre, o Louvre é um exemplo talvez paradigmático em que ela está a pensar, temos o caso do British Museum. O caso português é um caso também que é interessante pensar, talvez também possa ser um tema para pensarmos em conjunto, porque sendo Portugal um país com uma situação, como diriam alguns, semi-periférica, um colonizador colonizado, não tem, por exemplo, o nosso Museu Nacional da Arte Antiga não se pode comparar de forma nenhuma, embora tenha muitos artefactos colecionados em uma história colonial, muitas vezes também está oculta, não tem a dimensão que tem o Louvre ou que tem o British Museum, não é? Portanto, é uma questão completamente diferente. Mas o que me parece, quer dizer, relativamente ainda a esse programa de desordem absoluta, acho que é um programa provocador, que nos obriga a pensar, mas que não nos dá grandes soluções. Portanto, mas é interessante pensar justamente a intenção, as propostas do James Clifford e da Françoise Vergès. Até certo ponto se contradizem, mas ver até que ponto é que elas podem tornar-se frutíferas, fazendo do conflito, até entre essas propostas, uma forma de pensarmos
o que é que são os museus, como é que nós nos relacionamos com o museu e, sobretudo, quem trabalha nas instituições. Acho que é o grande desafio e o mais interessante é como é que nós depois traduzimos isto nas nossas práticas, não é? Porque é muito fácil nós académicos estarmos aqui a fazer grandes teorias, etc. Muito mais interessante é o trabalho no concreto, as decisões que se tomam, que tipo de públicos é que nós encontramos no museu. Por exemplo, como é que as pessoas aqui, como eu já perguntava, reagiram à exposição. E nesse sentido, parece-me que a curadoria da exposição, eu não sou especialista nisto, é uma visão muito amadora, eu tenho pensado muito sobre estas questões, mas não sou especialista, nunca me atreveria a fazer uma curadoria de uma exposição, quem sou eu, parece muito feliz, não é? Portanto, porque dialoga com as peças, tem um lado, digamos, intrusivo, no bom sentido da palavra, crítico, questiona, mas ao mesmo tempo mantém o museu enquanto objeto de estudo, não é? Porque às vezes aquela ideia de vamos destruir o museu, depois já não sabemos como é que eram os museus. Portanto, eu há bocadinho dizia que um dos museus que eu adoro é o Museu de História Natural de Nova Iorque, não sei se agora foi muito transformado, mas a mim me parece que é mais interessante não é tanto destruir os museus, mas muito mais inserir no próprio museu todas estas questões. Qual é o papel do Estado-nação na construção do museu? Qual é a relação íntima, de facto ela é íntima, muitas vezes é esquecida, entre Estado-nação e impérios. Uma coisa não existe sem outra. Não é? Qual a relação entre os princípios, os preceitos de universalidade dos direitos humanos que estão associados aos Estados republicanos, que Portugal também é representante? Quais as relações entre isso e também a recusa da diferença, que é uma característica, diria eu, quase intrínseca a todo o ato colonial, que é um ato sempre violento, é a recusa da igualdade. E a ideia de que a diferença é algo que é sempre inferior. Portanto, estas questões eu creio que são centrais. Mas depois este museu também levanta, isso foi uma coisa que também, desculpe, estas ideias estão todas um bocado atabalhoadas, mas isto também foi muito suscitado pela visita à exposição e as conversas que tivemos anteriormente. O que também me parece muito interessante neste museu e nesta intervenção aqui é também o seu caráter local. Há bocadinho dizia que o local não invalida o global, de maneira nenhuma, não é? Mas aquilo que me parece particularmente interessante é que se trata de um museu que não é um grande museu, não é o Louvre, não é? Portanto, e por isso também levanta outro tipo de questões, levanta outro tipo de metodologias, pode dirigir-se a outros públicos e pode permitir também um trabalho de reflexão que completa outro tipo de iniciativas que também têm vindo a ser tomadas em muitas capitais europeias. Portanto, o pequeno museu, o James Clifford tem uma frase muito interessante no seu último livro, no Returns, que é o terceiro livro, ele fala, hoje em dia gosto mais de falar, em vez de museus mundiais, World Museum, o grande museu mundial do Louvre, o Museu Britânico, os grandes museus, o MoMA, sei lá, tem os grandes museus de arte contemporânea, e falar em museus no mundo, no plural, os vários museus no mundo. E de resto, nesse mesmo livro, ele escreve uma experiência muito interessante de uma colaboração entre um pequeno museu local em Kodiak, no Alasca, e um pequeno museu também em Boulogne-sur-Mer, em França, um museu criminal, que tinha uma coleção fantástica de máscaras, justamente dessa zona, no Alasca, de Kodiak, e que inicia aos poucos, com problemas, ao longo de uma colaboração que permite a que os indígenas tenham de novo acesso às máscaras que lhes foram furtadas. Parece que no contexto nem sequer foi um ato muito violento, mas redescobrir a sua arte, reinventar a sua arte e refazê-la, tornando-a não apenas algo que tem a ver com a sua tradição, mas também tem a ver com a sua contemporaneidade. E são todas estas questões que eu acho que, no fundo, também esta exposição em mim ecoa. Portanto, existem objetos que foram trazidos em contextos de violência colonial, não se pode escamotear isso, não é? Portanto, em contextos de guerras, de pacificação, chamados campanhas de pacificação, não é? Que eram violentíssimas. Portanto, são objetos roubados, claramente, e não estou aqui sequer a falar da restituição. Mas, ao mesmo tempo, também, esta intervenção permite falar disso e, ao mesmo tempo, trazer para o presente aquilo que é também o nosso passado colonial. E eu acho que, cá está,
o estudo do passado só faz sentido a partir do presente. Portanto, eu creio que, por exemplo, visitas de escolas aqui, eu teria imensa curiosidade em saber como é que jovens alunos do secundário, não sei se ainda se chama secundário hoje em dia, reagem a esta exposição, como é que eles, não se sabe, se calhar até têm alguma informação sobre isso. Porque é exatamente no concreto, nestas práticas, que eu acho, para além das grandes reflexões filosóficas, também podemos aprender a ver os museus. Não é? Portanto, eu acho que uma das coisas que também temos que aprender é aprender a ver também neste sentido muito concreto, eu diria quase etnográfico, reconhecendo ao mesmo tempo que se a antropologia, e aqui já começa a fazer a defesa, embora estava cá mais se alguém pode fazer a defesa da antropologia, pode ser acusada, com razão, de ter sido também uma espécie de braço direito, por assim dizer, do colonialismo e da violência colonial. Também é verdade que a antropologia foi ela que, em primeira instância, também permitiu a descoberta da diferença e o reconhecimento que a diferença era algo a ser valorizado e não visto sempre algo a ser inferiorizado. Eu creio que isso também é sempre bom lembrar. Portanto, a minha posição é de que nós devemos negociar entre várias perspectivas, não fugindo, cá está, e aqui não tem nada com reconciliação, mas não fugindo aos conflitos. Eu não gosto nada da expressão encontro de culturas. Acho mais interessante confronto de culturas. Mas sabendo ao mesmo tempo que esse confronto de culturas, essas culturas também não estão separadas, nunca estiveram totalmente separadas, e que elas estão entrelaçadas e interligadas desde há séculos, não é? Sobretudo se pensarmos no passado colonial português. Eu fico por aqui e agradeço mais uma vez o convite e fico com muita curiosidade de ver a exposição com mais, mas tenho que voltar cá, como eu digo. Parabéns pela exposição e pelo trabalho colaborativo, que eu acho que também é um exemplo de democracia. Fiz uma pesquisa sobre no SEM, que é um museu em Marselha, que tem, no fundo, que é herdeiro das coleções do Museu de Arte e Tradições Populares em Paris e do Museu do Homem, uma parte do Museu do Homem também, e que constituiu a sua coleção mediterrânica, porque o projeto era novo, era um projeto inovador. O Museu de Arte e Tradições Populares, que seria algo semelhante ao Museu de Arte Popular em Lisboa, acabou por declinar e houve necessidade de, no fundo, de criar um novo museu, transferindo, então há um período nos anos 2000 que há uma tentativa de renovação daquilo que são os museus em França, não é? Entretanto, eu fiz uma pesquisa inicial sobre o judaísmo no Maghreb, o legado das peças sefarditas, mas também judeu-berberes, que no fundo resultam de uma amálgama de coleções. Portanto, a minha pesquisa inicial, eu trabalhei, no fundo, a ideia do conceito de recoleção. Como é que as coleções são distribuídas a partir daquilo que são novas constelações, a nova constelação museológica, depois ao termo de Sharon McDonald, novas constelações de museus obrigam, no fundo, ao desmantelamento e à remontagem de exposições, de coleções nestes novos projetos museológicos. Portanto, o meu olhar crítico sobre a confrontação colonial foi, em primeira instância, pensar no modo de redistribuição e de montagem do projeto científico a partir de peças, no fundo, que ainda podem encontrar no Quai Branly, mas também no museu. Pronto, e depois fiz uma segunda parte da minha pesquisa em Paris, depois tive cerca de um ano em Marselha, fiz uma segunda pesquisa no Museu de Arte e de Judaísmo em Paris, a Arte e História do Judaísmo, em que fiz uma recolha sobre objetos cotidianos e arquivos de pessoas que viveram a experiência de exílio após a independência da Argélia, dos tratados de Enviado. E aí tentei, no fundo, criar biografias ou rastrear as trajetórias dos objetos, no fundo, criando diálogos entre os doadores dos objetos e as peças, e, no fundo, em ambos os museus, de uma forma sintética, há
no caso do museu, os objetos são de alguma forma expostos e figuram, representam uma narrativa, uma tentativa de construção de uma narrativa, de viver em conjunto do museu como um espaço de diálogo, não de conflito, mas de mostrar que o Médio Oriente e o Magreb vivem, apesar de tudo, apesar dos conflitos, existe uma matriz cultural comum, existe circulação, etc, etc. Isso significa que a narrativa representativa, os objetos são mobilizados não a partir das suas histórias, da sua trajetória, mas são como puppets, não é? Digamos, como vão servir a narrativa do museu. Ou seja, a coleção com que eu trabalhei não foi uma coleção que tivesse sido expropriada pelo coletor que dá nome à coleção com esta lógica, portanto não é direta a questão colonial, a confrontação não é uma confrontação colonial. No entanto, todas aquelas peças foram coletadas durante o período colonial, vendidas a leiloeiras, as leiloeiras privadas depois venderam para os grandes museus em França, que acabaram por ir para o MNATP, para o Museu do Homem, ou seja, neste caso, a circulação dos objetos, ao contrário deste museu, não é? Ao contrário do Museu Nacional de Etnologia em Lisboa, portanto a ideia de colonialismo está sombreada e está subrepresentada, não é muito mais difícil de decifrar, de interpretar, de aceder a essas camadas de significação dos objetos ou como troféus, objetos como símbolo nacional do imperialismo francês. E entretanto aquilo que eu fiz foi no fundo tentar perseguir uma historiografia a partir dos arquivos destes museus, a partir de manuscritos, e tentando perceber, por um lado, o primeiro momento da sua coleção, a ideia de compra e venda nos mercados privados de arte, que estes museus franceses recorrem sistematicamente, têm bastante capital, e porque muitas vezes montam exposições muito rapidamente, não é? Portanto, quase todos os objetos foram comprados em catálogo, o que torna também a tarefa da aproximação antropológica às biografias dos objetos bastante difícil, um trabalho bastante moroso e complicado. Ou seja, é uma forma de saneamento em si do passado colonial, das narrativas coloniais dos objetos, em que fui tentando contrapor com aquilo que fui recolhendo em conversas com pessoas que viveram essa experiência. Embora os objetos não fossem necessariamente delas, não é? Pronto, então este foi mais ou menos o meu trabalho e aquilo que eu procurei fazer, criticar, é no fundo é um museu contemporâneo, criado em 2013, que cria sistematicamente exposições em torno de uma ideia de mediterraneidade como viver em conjunto. Uma das coleções, uns agrupamentos de artefactos da Argélia, eles dizem que preferem não tocar no assunto da Guerra Civil na Argélia ou da expropriação daquele legado, porque pode ferir a memória que ainda é bastante presente, portanto preferem sanear o passado e encontrar uma ideia de simetria entre Marselha e Oran, que estamos a falar ao almoço. Neste caso era Oran, mas era Argel, em Argel. Depois temos uma segunda exposição em que são utilizados, em que a ideia é celebrar a ideia de Jerusalém como uma terra de três fés, em que convivem pacificamente estas três religiões, e portanto, ao longo da minha investigação fui percebendo que os objetos de agora estamos a falar os souvenirs, foram adquiridos imensos souvenirs. Esses souvenirs todos que foram expostos, no fundo foram fabricados por judeus do Iémen, num processo de colonização, de colonização interna, de exotificação do próprio orientalista, dependedor orientalista, dos próprios trabalhadores que eram muito mal remunerados e que viviam em campos separados, que eram obrigados a cultivar a terra. Isto no processo que lidera a formação de Israel, não é? Portanto, era um mercado financeiro bastante bom, não é? Porque tinham aqueles fluxos. Ou seja, no fundo aqui o museu está ligado nitidamente à construção
e estes objetos, há a ideia de construção da nação, isto é antes de 1948, não é? Portanto, há uma ideia de construção de uma arte nacional, portanto, há um grande investimento por Ashkenazi, sobretudo por Ashkenazi, na construção de uma arte israelita, e isto seria uma forma de exotificação interna do próprio, de orientalização do próprio povo judaico e de construção da nação. Portanto, isto foi mais ou menos o que eu fiz. Depois iniciei um trabalho sobre este legado que tem que ver mais com a ideia de objetos que são transportados numa situação de exílio para Paris em 1962, que realizei em Paris essa pesquisa, e são objetos de cotidiano, era tudo o que as pessoas pudessem pôr na mala antes de viajar, e trouxeram para o museu, e o museu fez uma exposição com os objetos que as pessoas decidiram levar no dia em que partiram. Portanto, ou seja, eu estou ligado, na verdade, com duas coleções, a coleção do MUSEM, que tem uma lógica de grande museu, de Kevin Lee, não é? De aquisição por catálogo, em que não sabem bem, em que os objetos são... há aqui um Abrão, há aqui estas figuras que estão partilhadas pelos três monoteísmos, portanto devemos criar exposições em torno dos grandes monoteísmos para promover uma ideia política de zona euro-mediterrânea, ou seja, para atenuar um bocado a cultura, lá está, como uma forma de atenuação dos conflitos atuais do próprio Estado francês com o Estado marroquino ou com a Argélia e a Tunísia. E no outro lado, no Museu de Paris, temos este legado também colonial, mas no fundo são peças que remontam ao passado pré-colonial, ao período pré-colonial, que muitos deles são herdados, são objetos que as pessoas foram guardando, e aí a maior parte deles são sefarditas, não é? Foram guardando de geração em geração e decidiram curar, no fundo, é uma expressão curada a partir de objetos de pessoas, das próprias pessoas. Depois, entretanto, fiz a tal pesquisa, eu os caras via muito aquilo que vocês queriam que eu apresentasse. Trabalhei muito a partir do processo de salvaguarda de uma língua que é o Akétia. Portanto, havia línguas judeu-espanhol, que tem duas variantes, tem várias variantes, mas tem sobretudo uma variante que foi para o antigo Império Otomano de Leste, não é? São pessoas que viviam entre Thessaloniki e Izmir, Istambul, e que, quando houve o surgimento dos Estados modernos nos países de leste, não é? Quando surgiu a Turquia moderna, acabaram por ser proibidas na escola pública de utilizar o ladino, e depois acabaram por Israel, também foram proibidas de falar outra língua que não aquela que estava a ser inventada da raiz, que era o hebraico moderno. Este processo que é mais estudado, no fundo há muito mais artigos sobre este processo, está um pouco mal estudado em relação ao Magreb. O Magreb tem uma situação semelhante, muitas das pessoas que partiram da Península Ibérica acabaram de se instalar na zona costeira de Marrocos, mas também alguns na Argélia, e desenvolveram uma variante do judeu espanhol que se chama Aquitia e que mistura palavras do árabe com o judeu espanhol, mas também palavras do berber, ou tamzik, que seria o termo correto, tamzik, e no fundo cria uma espécie, uma língua, não é? Uma língua milenar, não é milenar, mas uma língua, pelo menos que desde o século XV, que evoluiu bastante, não é? Um processo cultural, e o meu estudo foi, no fundo, como é que a diáspora judaica marroquina, sobretudo marroquina, no Canadá e nos Estados Unidos da América e na Argentina, portanto são sobretudo essas três comunidades, se mobilizam através de plataformas digitais para reinventar a língua. Portanto, eu tive aulas, aprendi, pronto, eles ministram aulas, fazem programas, toda uma série de iniciativas de repertórios musicais que são reinventados, tudo através de plataformas digitais. E no fundo há também uma dimensão política associada àquilo que foi o apagamento desta cultura. Portanto, neste sentido eu trabalhei o património aqui, não tanto o museu, mas o património, não tanto como um arquivo, via Derrida, mas a partir também de ideias do Derrida de inscrição, não é? E agora, a olhar para estas vitrines todas,
penso muito no trabalho do Derrida, que ele próprio era um judeu argelino, em que ele tem um trabalho em que a minha proposta no fundo foi pensar, eu submeti o artigo agora há 2 semanas, foi pensar no fundo a especificidade do património digital, e neste caso linguístico, não é? Uma língua híbrida, e realmente um património híbrido fortemente arabizado e desarabizado em certos momentos deste processo todo. Eu não vou estar a entrar, portanto há as próprias camadas, próprios judeus marroquinos atualmente em Israel, que tentam ainda suprimir, ou jovens que têm vergonha de que os amigos vão lá à casa e que ouçam a mãe a falar árabe. Portanto, isso tudo existe, essa dimensão da arabofobia. Mas que é realmente um legado cultural e que o património... Desculpem, eu desviei-me bastante. O património aqui, eu penso a partir da ideia de Gramé, não sei se conhecem do Derrida, uma coisa através de inscrições, que são múltiplas. A ideia não é guardar como arquivo, a ideia não é preservar, a ideia é precisamente a iteração e a transformação do gesto iterativo, quero dizer, no fundo é uma reinvenção da língua, e o digital permite pensar precisamente na salvaguarda, na ideia de salvaguarda, ou na ideia de valorização do património, como uma tradução de espaços e tempos que são recuperadas, iteradas, e há uma forma dinâmica, no fundo, de compreensão do que é o património, a partir também da ideia de tradução do próprio Derrida, como na sua crítica ao monolinguismo do outro, não é? Portanto, a ideia do monolinguismo é muito forte na crítica que o Derrida faz a isto, e que foi exatamente o processo que estas pessoas todas tiveram a sua língua suprimida, não é? A partir de uma tentativa de homogeneificação de várias camadas da sociedade, em Marrocos através da Aliança Israelite francesa, e na Argélia, como era colónia, não era protetorado, teve no fundo o ensino público acabou por suprimir, e esta é a palavra que ele usa, no fundo suprimir todos estes vernaculares híbridos, translingues. No fundo não é uma língua, é um translinguismo, não é? Que parte sempre dessa, é uma ideia de língua franca, se vocês preferirem, um pouco como foi o Esperanto, não é? Eram línguas de comunicação, era o que era possível para comunicar, não é? No cotidiano. Pronto, eu acho que fiz estas 3 coisas e é isso. Eu não sei, não se liga tão diretamente a esta exposição. Liga-se formalmente a partir das ideias de inscrições, que eu acho que é extremamente... Eu segui o processo todo na imprensa, a primeira vez que venho aqui. Agradeço o vosso convite e acho que é belíssimo o que estão a fazer. É encantador, na verdade, no sentido de um crítico também. Ou seja, no sentido de dar esperança de que possa acontecer qualquer coisa para além do que é o status quo. E pronto, acho que não tenho mais nada a dizer. Bom, eu começo por agradecer o vosso amável convite. Muito obrigado por terem convidado para estar aqui. Queria também dar os parabéns à organização de todo este projeto, a todas as pessoas presentes e não só, que estão na organização deste projeto, que inclui a exposição, inclui a investigação que fizeram, inclui o Congresso Internacional de 3 dias que juntou especialistas do mundo inteiro, e online ainda mais, e portanto é absolutamente inédito e louvável que o Museu da Figueira da Foz e que a Figueira da Foz consiga ter aqui um projeto desta dimensão e desta amplitude ao nível do melhor que se faz no mundo inteiro, no nível internacional. Portanto, os meus parabéns a todos vocês, a todos os intervenientes. Assim, brevemente, eu vou pegar num dos conceitos abordados neste projeto, que é o da descolonização dos museus. Portanto, a descolonização dos museus, este chavão, que isto não é novo, não é? Já há algumas décadas que se fala neste assunto e que está sempre patente, pesa sempre com um peso sobre o que estas pessoas andam aqui a fazer em relação à descolonização dos museus. Quer dizer, perante a opinião pública, as pessoas comuns, os políticos, os dirigentes, os órgãos de comunicação social, quer dizer, estamos a falar de quê? Estamos a falar de devolver estas peças todas de
Angola daquele lado, Timor deste lado, devolver tudo à procedência, porque foi tudo roubado, foi tudo saqueado, e portanto vamos devolver tudo e os museus vão ficar vazios, os museus em termos gerais no Ocidente. Ou não estamos a falar nada disso e nada vai ser devolvido, porque faz parte da história, a história é o que é, a história decorreu, a história não é o que estava, é passado, e por conseguinte há que manter tudo como está. Eu suponho que este conceito de descolonização dos museus estará aqui alguns, portanto, suponho que em primeiro lugar, portanto, não podemos ser radicais, portanto, nem é uma coisa nem é outra. Suponho, acima de tudo, o que foi feito aqui, nesta exposição, neste vosso projeto, que é o estudo das peças, o estudo da história e do trajeto das peças e procurar descobrir o mais possível, expor, publicar as folhas de sala, os catálogos e divulgar o mais possível uma história que, em grande parte, é amplamente desconhecida. Todos os museus estão aqui expostas, não sei, 100, 150, 200 peças. Sei que neste ano está 1000 e tal em reservas. Este é um pequeno museu, mas estamos para o British Museum, ou para o Louvre, ou outros museus que já foram aqui falados, estamos a falar de outras dimensões. Portanto, eu suponho que esse chavão da descolonização dos museus tem a ver, sobretudo, com a investigação, estudo, divulgação e eventual devolução de algumas peças, outras não, e acho que tem que ser tudo estudado caso a caso, sem dramatismos, com muita consciência e com muita racionalidade, sabendo que não vamos alterar a história. A história é a história, já passou. Eu trazia aqui 2 ou 3 exemplos concretos, porque isto é um assunto que se fala internacionalmente já há alguns anos, como saberão melhor do que eu, e traria aqui 2 exemplos concretos. Vamos um bocadinho viajar no tempo até a África do Sul, finais do século XIX, os Hottentotes, os Boers, os ingleses a tomarem conta da África do Sul, uma família portuguesa que eram os Ferreiras, que estava na África do Sul há gerações, há várias gerações. E entre muitas outras escravas e criadas, tinha uma que se chamava Sarah Bartman. Isto é adaptado à língua inglesa, não é? Porque o nome era mais boa e, portanto, é mais difícil de leitura. Ora, esta jovem Hottentot, no fundo era uma escrava, era uma criada, apresentava algumas características físicas um bocadinho diferentes, tinha a ver com a etnia, com a miscigenação entre os Hottentotes e os holandeses, os boas, e portanto era uma jovem que tinha, e não era umas nádegas muito protuberantes que realmente davam imenso nas vistas. Não era para um europeu, para um inglês, não era normal ver uma pessoa assim. Aliás, para os europeus, na época, não era normal ver muitas coisas pelo mundo fora, o que não se passa hoje. Hoje é completamente diferente, estamos a falar de finais do século XIX. E então, esta pobre rapariga, não é? Sarah Bartman, acabou por ser vendida pelos Ferreiras, aos comerciantes, e depois da cidade do Cabo, acabou por ser levada por ingleses, foi parar em Inglaterra. Esta é uma das histórias mais famosas deste ano, há várias, mas esta talvez até é aquela mais famosa internacionalmente. E, portanto, a rapariga acabou os seus dias na Europa entre 1810 e 1815, data em que morreu, e durante 5 anos foi exibida em Inglaterra, nos mais variados contextos, e depois em Paris, onde acabou por morrer. Eu até trago aqui uns desenhos, a iconografia, os desenhos da época, esculturas, revistas, jornais, por todo lado ao longo do século XIX,
aparece a imagem daquela que chamaram a Vênus de Hottentot. Conhecerão, com certeza, portanto, a Vênus de Hottentot. Eu trago aqui só para ficarem com uma melhor ideia, para o caso de alguém não conhecer, imagens que circularam na imprensa, jornais, caricaturas, revistas científicas, feiras. Ela participou também em recepções de alta burguesia, aristocracia inglesa. Portanto, foi exibida como um objeto. Foi exibida como um objeto, foi exibida como se não fosse um ser humano, não é? E, entre outros motivos, possivelmente, por ter morrido de tristeza, morreu em 1815, faleceu em Paris, andava a ser exibida em Paris. A Vênus de Hottentot. A Vênus Hottentot. A África do Sul, o apartheid acabou em 1994 e a África do Sul reclamou aos franceses os restos mortais da Vênus de Hottentot, que estava sepultada em França, não sei se em Paris, mas estava em França, em 1994. Os restos mortais foram devolvidos em 2002, salvo erro, 8 anos. Portanto, demorou 8 anos. A primeira reação dos franceses foi dizer: nem pensar, isso faz parte da história de França. Foram efetuados diversos estudos científicos sobre esse ser, não sei o quê. Isto em 1994, mas em 2002 acabaram por devolver os restos mortais à África do Sul e houve um enterramento solene, oficial, nacional, porque foram devolvidos esses restos mortais. Este é um dos exemplos de devoluções que a muito custo, mas que vão sendo feitas e que deveriam ser feitas por parte da Europa em relação a muitos outros países. Um segundo exemplo, assim, estou a tentar ser o mais breve possível: Etiópia. Etiópia, há 2 países em África que nunca foram colonizados, praticamente. A Libéria, como sabem, foi um país na África Ocidental criado pelos americanos, despejaram lá uma série de escravos, criaram a Libéria, e a Etiópia, no Corno de África. A Etiópia é um país muito antigo, é uma história longa, nunca foi colonizado, foi brevemente colonizado há uns anos por Mussolini, pelo regime Mussolini, na altura do regime Mussolini, houve alguns anos, poucos, de resto é sempre um país independente. Tem uma história peculiar, uma religião cristã, tem escrita, tem línguas próprias, tem escrita, tem língua escrita, tem uma história muito antiga. Foi o segundo país cristão do mundo, primeiro foi a Arménia. Bom, houve ali um problema com os ingleses, na altura em que eles estavam no auge da sua revolução industrial, do seu colonialismo. Resumindo, em 1868, os ingleses entraram com uma expedição punitiva para derrotar o imperador Teodoro. O imperador Teodoro II conseguiu reunificar o país. A Etiópia, como a maior parte dos países africanos, são grupos de etnias diferentes que se gladiam entre si, com pequenos territórios, e ao fim de umas décadas, muitas de caos, as fotografias chamam de caos, portanto, é a guerra civil entre várias populações. O imperador Teodoro conseguiu restaurar o Império Etíope. Era um indivíduo que tinha muito poder. Tinha uma fortaleza, como era hábito na história da Etiópia, no cimo de um planalto. Planaltos altíssimos, muito inacessíveis, um exército muito poderoso, já tinha também algumas armas de fogo. Rambo, poeta francês, mais tarde andou a fazer tráfico de espingardas na Etiópia, por exemplo, a partir de Aden, isso é outra história. Ora, os ingleses entram com um fortíssimo exército, em parte vindo da Índia, numa expedição punitiva para dar uma lição ao imperador Teodoro. O imperador Teodoro insistia em falar de igual para igual com a rainha Vitória. Ela seria lá o imperador, seria a imperatriz, e ele seria a imperador da Etiópia.
Claro, isto para os conceitos da época não era possível e o Imperador Teodoro teria que ser um súbdito da Rainha Vitória, coisa que não estava nos planos dele. Bom, resumindo, a expedição entrou, 30 mil homens, canhões, armas de fogo, etc. Teodoro também tinha um bom exército, mas pronto, e mais numeroso, mas a questão tecnológica era completamente desproporcionada e foi uma derrota, claro, uma derrota terrível em Magdala, 1868, no interior da Etiópia, mais ou menos na latitude de Djibouti, norte da Etiópia, zona montanhosa, e apesar de estar lá no seu planalto, ele acabou por suicidar, porque foram derrotados completamente. Nessa altura ninguém conseguia fazer frente ao poder militar inglês. Bom, os ingleses saquearam tudo e nesse planalto, porque ele era um indivíduo, era um líder, era uma pessoa culta e muito capaz, estava a reunir, nomeadamente, o espólio de manuscritos, não só de arte, de coroas, de cruzes, de procissão, porque é um cristianismo muito antigo, como já disse, que existia na Etiópia, manuscritos, coroas, diversos artefactos, pinturas, e ele estava a reunir isso tudo lá no seu quartel-general, que era esse planalto. Ora, ao ser derrotado e ao ter-se suicidado, para não ser preso pelos ingleses, os ingleses saquearam, e é um elemento do British Museum também, que hoje não ocorre, eles saquearam e levaram tudo para o Reino Unido, para a Inglaterra. E também levaram o filho dele. O filho dele tinha 6 anos, Ayamu, qualquer coisa assim deste ano, traduzido GEs para inglês, portanto é algo deste ano, Ayamu. Era um miúdo com 6 anos e foi raptado. Levaram também o miúdo, juntamente com os manuscritos e com todos aqueles artefactos, que eram centenas. Para a Inglaterra, pronto, resumindo, o miúdo acabou por cair nas boas graças da Rainha Vitória, foi criado na corte, no castelo de Windsor, no Palácio de Buckingham, em Inglaterra, queriam lhe dar uma educação à inglesa, isto é típico de, estamos em 1868, não é? Para falar da série. E pronto, por lá ficou e acabou por morrer aos 18 anos. Portanto, morreu com uma pleuresia, suponho que seja uma espécie de pneumonia, acho eu, não é muito familiar. Portanto, morreu com uma espécie de pleuresia, com uma espécie de pneumonia, e portanto, o príncipe, não é fácil de ler o nome, Alamain. E um estudante mais aplicado que era possível em Inglaterra, portanto, acabou por morrer aos 18 anos, em Londres, penso que estava no castelo de Windsor, foi sepultado numa capela, também não me recordo o nome, uma capela no castelo de Windsor, e por lá ficou o filho do grande imperador Teodoro, que foi uma das grandes figuras da história da Etiópia, que é um país com uma história documentada muito, muito vasta, muito importante. Tenho que ver aqui a data, para não dizer as neiras. Portanto, em 2007, a Etiópia reclamou os restos mortais deste príncipe. Em 2007. Com todo o direito, e claro que, na minha opinião, devia ser restituído imediatamente, e não era só os restos mortais. Em 2023, o Reino Unido negou. No entanto, devolveu, eu escrevi aqui para ser mais rigoroso e para não dizer mais nada. No entanto, enviou uma mecha de cabelo, um pouco de cabelo, e alguns dos objetos que tinham sido roubados. Portanto, a Etiópia pediu a devolução do corpo deste príncipe em 2007, em 2023 o Reino Unido negou, mas enviou uma pequena mecha do cabelo e alguns dos objetos roubados, que foram centenas. Este é um livro sobre esse assunto, o príncipe e a pilhagem,
Príncipe e a Pilhagem. É a tradução deste livro. É um livro muito recente, é de 2022 ou 23, já não sei, é de 22 ou 23, conta esta história toda. E, portanto, dei o exemplo da rapariga Otentote, ao fim de não sei quantos anos os restos mortais foram devolvidos, e já ter sido antes, e dei o exemplo, portanto, deste príncipe etíope, que a Etiópia ainda está à espera da devolução destes restos mortais. Entretanto, há centenas de artefactos roubados, neste caso foram saqueados. Uma boa parte estão no British Museum. No British Museum, as vezes que eu lá fui, vi sempre um pequeno corredor. É um pequeno corredor, é aqui esta parte, ali da janela, até ali. Portanto, será, quem conhece o British Museum, saberá do que eu estou a falar, portanto, será assim um corredor mais ou menos como este, onde estão expostas algumas coisas da Etiópia. Portanto, o que há, que eu tenha visto, pode ter escapado, em relação à Etiópia e das centenas de objetos que foram saqueados nesta exposição coletiva, estão, mas são meia dúzia, que sejam 10, 12, não sei se são 12, estão neste pequeno corredor, acho que nem ocupa o corredor todo, e, portanto, eles têm centenas, se não milhares de objetos saqueados em caixas, guardados, com reservas que ninguém viu, que estão lá guardados. Portanto, aí poderia haver uma hipótese de ver e de estudar o que é que se poderia devolver. Quando Mussolini conseguiu conquistar a Etiópia, ali na altura da Segunda Guerra Mundial, foram 3 ou 4 anos, roubou um obelisco da grande civilização antiga de Aksum, uma das grandes civilizações antigas de África, da antiguidade, é a civilização de Aksum. E uma das características são os obeliscos, não vou dizer que tem dezenas de metros, não tenho a certeza, mas são altíssimos e pesadíssimos. Roubou um obelisco que pesava 120 toneladas e que foi colocado em Roma. Esteve em Roma, não sei se de Martum, mas esteve em Roma. Esse obelisco foi devolvido a pedido da Etiópia, e esse obelisco foi devolvido à Etiópia. Portanto, foi roubado em 1937, efetivamente foi roubado, e foi devolvido à Etiópia em 2005. Esse obelisco teve que ir em 3 Antonovs, partido em 3 viagens, um Antonov, 3 viagens, e foi devolvido à Etiópia. Pronto. Descolonização dos museus. Portanto, é um tema que tem que ser analisado caso a caso. O caso dos restos humanos, eu acho que é o mais simples e justo que se faça imediatamente. Os outros carecem de análise, porque depende de cada caso. Vou ser breve, já que temos um compromisso com o tempo e, além disso, tenho a vantagem de concordar com tudo o que foi dito aqui e de subscrever boa parte de coisas que já foram ditas aqui. Outras que poderão merecer uma análise mais crítica, mas não teremos tempo para expor a isto. Mas, grosso modo, também o pouco tempo que me falta é só trazer aqui algumas pistas para nós refletirmos sobre isto. De facto, bom, a primeira questão passa por, de facto, a questão da descolonização dos museus é uma questão muito complexa, ou seja, nós se tivermos, em última instância, se decidirmos de facto descolonizar o museu, nós temos é que acabar com os museus. Este é o desordem absoluto. Essa é a questão. Porque, por várias razões, porque os museus eles têm lógicas de relação de poder que a própria instituição museu ela vive desta lógica de relação. Então, seria descolonizar o museu, seria destituir o museu da própria lógica que a mantém. E além disso, nós sabemos também que a questão dos acessos aos museus e aos objetos dos museus é um acesso também ilimitado. Limitado a vários níveis. E também a própria interpretação que os sujeitos, as pessoas que visitam os museus, dão aos objetos, ou seja, há um processo cognitivo que ocorre quando temos em contacto com as peças que estão nos museus, mas nós sabemos à partida que os museus impõem-nos um esforço de interpretação e nem todas as pessoas leem os documentos e os objetos que estão nos museus. Daí, voltando à questão inicial que foi aqui trazida inicialmente pelo professor Francisco, que é como é que esta exposição é uma forma em que o próprio museu desoculta-se, ou seja, expõe o seu próprio arquivo e mostra a sua vulnerabilidade e
tem um gesto de promover uma espécie de interação das pessoas com objetos que são objetos sensíveis, que são objetos delicados e que remetem para histórias complexas da descolonização dos objetos tal e qual, e dos museus, tal e qual já foi aqui falado. E outra questão que me parece também interessante aqui é olhar para a questão do o que é que significa ter esses objetos. A questão é, cada visitante que chega no museu, ele pergunta, mas o que é que significa ter objeto? Para que é que eu preciso desse objeto? O que é que este objeto me dá? Então, a minha relação com o museu, a minha relação com esse objeto, ou nenhuma relação existente, é algo que passa a existir naquela cumplicidade que o museu tece diretamente com a questão da identidade nacional e da construção dos Estados-nação, e logo com a questão da própria história imperial. Ou seja, essas dimensões elas não estão separadas. Não são separadas na medida em que, se eu estabeleço uma relação com este objeto que veio do espaço colonial, de um território que foi colónia, que foi transformado em colónia, e se eu, a partir do momento em que eu tenho uma interação com esse objeto, logo a minha relação com esse objeto é uma relação que ainda continua a alimentar essa lógica dessa relação. Dessa relação no sentido em que é um objeto com o qual eu tenho acesso, mas é um objeto que chega a mim de um processo colonial. Então eu ainda não me desvinculei da relação colonial com esse objeto. Então a questão é que fica sempre por perguntar e por responder, porque eu acho que é uma questão que nenhum de nós consegue responder de forma cabal e definitiva, é o que significa ter. Não é só olhar, é o que significa ter esses objetos. Essa é a questão que fica. E daí a complexidade da questão da descolonização dos museus. Isto é extremamente importante. Outra, e vou trazer mais uma, e tem a ver com a questão da distorção das funções e dos significados. E esta exposição mostra isto muito bem. Nós não sabemos para que serviam esses objetos. Esses objetos chegam-nos com ideias já estabelecidas e definidas e com funções pré-estabelecidas por pessoas que disseram que eram essas as funções desses objetos. Mas nós desconhecemos a cosmologia geográfica e a relação originária desses objetos com as suas comunidades de origem. Então, quando os objetos vêm para um espaço deste género, ou para os diferentes espaços, etc., eles já vêm distorcidos. Eles já vêm com funções distorcidas. Na medida em que não eram objetos para pertencerem a um museu, não eram objetos para serem expostos e, se calhar, nem eram objetos para serem visualizados. Eram objetos, provavelmente, da ordem do oculto ou de determinados rituais em que alguns poderiam ter contato com esses objetos. Então, ter esses objetos e olhar para esses objetos é também questionar a questão da distorção das suas funções, da adulteração dos seus significados e também pensar como é que os museus, enquanto espaços tal e qual como nós os conhecemos, na sua longa história, são espaços materiais fabricados, criados. Eles não são a história propriamente dita. Eles são uma arrumação daqueles atores que atribuíram funções a esses objetos. Mas o que não significa que aqueles objetos são originários, ou seja, as funções que são representadas no museu são as funções que esses objetos tiveram noutras latitudes. Daí a história do objeto, a genealogia do objeto é importante para nós compreendermos a complexidade do que é um museu e da forma como o museu trabalha e devolve ou impõe vidas vidas ou outras vidas aos objetos. E por fim, é dizer que tudo isto, ou seja, como é que tudo isto influencia a forma como nós produzimos o nosso conhecimento e as nossas narrativas, como já foi aqui dito, as nossas narrativas sobre a identidade nacional, nesse pacto claro entre a nação, a construção da identidade nacional e o uso de museus dentro de lógicas de políticas de memória para forjar nações e tudo isto, como é que isto influencia os modos de produção de conhecimento. Ou seja, se esse conhecimento já nos chega desta forma, nós não temos outro acesso a outra vida desse objeto, senão pela mediação que nos foi dada, mas que é uma mediação, ela já em si distorcida.
E o que nós tomamos a dar altura como verdade é a verdade que nos é dada no objeto, na sua representatividade cândida, exposta no museu. Então, isto tem efeitos no modo de produção do conhecimento, ou seja, na forma como nós criamos um processo cognitivo relativamente a esses objetos. E então, esse processo nosso cognitivo, ele tem que ser também autocrítico. Ou seja, o nosso conhecimento sobre o museu, ele tem que ser um conhecimento já de si. Nós temos que admiti-lo, é um conhecimento precário, é um conhecimento lacunar, e é um conhecimento que deve estar constantemente sob crítica. Porque é um conhecimento já de se mediar por lógicas que são lógicas de destruição, lógicas de deslocação, lógicas de fraturação e lógicas de fragmentação, inclusive. E daí todo esse processo de autodesconstrução que nós devemos fazer no modo como nós nos relacionamos com esses objetos e também no modo como nós produzimos ou tentamos assimilar um conhecimento sobre esses objetos. Bom, eu acho que por tempo é suficiente. Fico por aqui e tinha mais notas, mas sim, e também há uma questão, agora só para finalizar, tem a ver com a questão, isto já foi aqui subejamente referenciado, tem a ver com a questão da circulação dos objetos. A lógica, não há uma lógica, mas a circulação dos objetos, até eles pararem num museu, é algo que também, de certa forma, nós não devemos nunca descurar. Descurar porque há objetos que chegam aqui, cujas origens são atribuídas a uma geografia específica, mas que, de facto, a pesquisa, e como a exposição mostrou, não vem daquele território, não vem daquela região. O que significa que os objetos tiveram outras circulações em outros locais e, nesse local de circulação, ganharam outras conotações, ganharam outras proveniências. Então, a questão da circulação é problemática. E isto é extremamente importante. Tudo isto para dizer que o museu não é um sítio neutro. O museu não é um sítio neutro. E o museu é um sítio político. É um sítio político. Daí que a nossa relação com o museu também tem que ser uma relação política. Política no sentido de questionar os objetos, questionar a forma como o museu enquanto estrutura material funciona, questionar o museu enquanto instituição. Enquanto instituição no sentido em que, da forma como o museu nos impõe uma certa interação e um certo, como já foi dito aqui, um certo gesto interativo. Ou seja, é isto que o museu também desencadeia nos sujeitos. E tudo isto tem que ser, tudo isto é-nos imposto pelo museu. E nós temos que ter nesse gesto interativo e nessa interação com o museu, nós temos que ter uma dimensão crítica e de olhar para essa imposição que vem no próprio museu e não tomar algo como estabelecido como natural. Acho que, e também o museu como lugar de choques e encontros, já foi aqui mencionado. Portanto, acho que fico por aqui e se houver alguma questão, podemos trocar mais algumas outras ideias. Tá, muito obrigado. A minha perspectiva é única, exclusivamente enquanto frequentadora de museus que gosto muito de frequentar. E vejo, todos os aspectos que foram mencionados são extraordinariamente importantes e há alguns que para mim são novidade, mas queria chamar, na minha perspectiva, a atenção, ou seja, queria salientar este ponto. Fala-se, nos discursos que foi mencionado, falou-se das diversas funções do museu, não é? Nomeadamente, muito centrado no aspecto da construção da narrativa, ou seja, do discurso museológico, a partir de determinado objeto. Mas, quando eu penso no museu também, e nesta situação da devolução ou da descolonização do próprio museu e do seu acervo, eu penso que uma das funções também do museu é a sua preservação do objeto. E nesse aspecto, não é, mesmo criticando a forma como os objetos foram expostos, desconhecendo inteiramente a sua origem, questionando imensas coisas, há essa função do museu que para mim é uma função essencial, que é essa função da preservação do objeto, e que nós hoje não estávamos aqui se não tivesse existido essa instituição que preservou estes mesmos objetos, mesmo nós desconhecendo muitas vezes a sua proveniência, a forma como foram catalogados ao longo do tempo, terem tido uma diversidade de formas como foram catalogados, não é? Porque as palavras utilizadas
são reflexo do período histórico em que se está. Por isso, quando pensar esta exposição, que é magnífica, não é? E tudo aquilo que foi aqui construído, que o museu conseguiu construir, captando inúmeras opiniões interessantíssimas, mas acho que é enverdar por uma política, digamos assim, de cancelamento de alguns termos, de algumas palavras, para mim é mais do que essa política do cancelamento, do apagamento, talvez fosse a contextualização do percurso, da forma como se foi vendo o objeto também ao longo de um determinado tempo histórico, desde que ele entrou aqui, no século XIX, até à atualidade, porque a forma como se encarava no passado é completamente diferente do presente. Por isso, a construção do discurso museológico é interessantíssima, narrativa, o museu tem sempre uma leitura, tem sempre uma forma de expor um princípio político, mas para mim é importante também a questão da preservação do objeto, e não foi uma coisa que, pelo menos no meu entendimento, pode ser entendido mal, que não foi tão salientado esse aspecto, que para mim é um aspecto muito importante. Por isso, se muitas vezes dito os países colonizados podem exigir, e têm todo o direito em fazê-lo, com certeza, até na construção do seu espaço de memória enquanto Estado-nação, não é? Terem uma instituição que também possa levar para isso, permitir, podem fazê-lo porque os países ditos coloniais, não, e que foram também, preservaram alguns desses objetos. Por isso, não é tudo mau. É só esse aspecto que queria salientar. Não sei. Pronto, obrigada. Posso só fazer um pequeno obrigada pela intervenção? Não quero interromper ninguém, mas me pareceu particularmente importante e relevante, talvez até para esclarecer, pelo menos do meu ponto de vista, que eu represento-me a mim. Porque, de facto, é muito essa ideia que nós temos. O museu serve efetivamente para preservar. Mas servir só para isso? Só não. Não. E por isso eu acho que, por exemplo, na questão da restituição de objetos, uma das coisas, um dos argumentos que é avançado por alguns museólogos e por aí fora, é justamente esse, assim, se não fôssemos nós, nos ocidentais, essas peças tinham desaparecido. O que até é verdade. E é um argumento que se pode ponderar. Mas também implica outra coisa, implica que estamos a pressupor que aqueles a quem nós iríamos ou vamos restituir as peças não teriam a capacidade de ter museus, e têm, então estão a construí-los e já os têm. Isto é o primeiro ponto. Depois outra questão que eu acho que a preservação pode também servir para outra coisa. E aí eu acho que é também a relevância da preservação, que é o modo como os objetos podem ganhar novas vidas, ou segundas vidas, justamente vistos por outras pessoas. Porque quando falo de cancelar, agora tem a ideia da cultura do cancelamento, e a minha pergunta é, eu creio que não estava a falar nisso, mas a cultura do cancelamento, que outras histórias foram canceladas? Dessas nós não falamos habitualmente. Agora já não se pode falar de certas coisas, é politicamente incorreto, é o woke, etc. Mas que outras histórias foram canceladas que o museu não permite? E agora queria só lembrar duas questões anedóticas que eu acho que ajudam a ilustrar. Uma é, eu há bastantes anos, por volta de 2000, fui ao Museu de Teologia de Berlim, na altura que ainda era em Dahlem, não é agora onde é o Humboldt, era na antiga universidade. E uma das coisas com que eu me deparei mal entrei era a parte da América do Norte, então tinha uns maços de American Spirit, que era um tabaco que eu na altura também fumava, uns livros do Tintin na América, e eu achei aquilo divertidíssimo. E depois chega-se a uma parte em que há um artefacto, como se costumava chamar, uma peça, que não é exibida, está ausente, e escreve a nação Navajo não autoriza a exibição porque se trata de objeto sagrado. Portanto, o próprio museu, nessa altura, já estava a tomar em consideração essa questão. E depois, mais adiante, entrávamos na secção dos inuitos, chamados antigamente, que se chamavam esquimós, e então havia fotografias de inuitos que tinham vindo a Berlim, então eram eles a utilizar
às lanças e outros artefactos, a dar-lhes uma utilização prática, não é? Portanto, o que é que eu quero salientar com isto? Que a conservação não tem, e certamente não seria nesse sentido, mas também chamar a atenção que o papel do museu é conservar para que esses objetos possam ser reinterpretados, como que reanimados, como, por exemplo, também a história de que o James Clifford conta do descendente de uma pessoa que tinha ido com o circo do Sitting Bull a Paris e vai ao Museu do Homem, que na altura ainda existia, e vê um traje qualquer e começa a dizer: mas isto é extraordinário, isto era do meu avô, e começa a mexer naquilo, e a autora do artigo diz: eu nem sei bem se é verdade que aquilo era do avô dele ou do antepassado, mas de repente o objeto ganhou uma nova vida. Portanto, porque muitos destes chamados artefactos são imagens, são divindades, máscaras africanas são utilizadas, e portanto a conservação não implica a reutilização e aquilo que também se costuma chamar de ressignificação. Depois deixa-me só contar outra história, posso só rapidamente. O Fred Wilson, um artista afro-americano, acho que foi nos anos 80, fez aquela célebre intervenção no Museu de Baltimore que se chamava Mining the Museum, era minar o museu. E o que é que ele fez? A cidade de Baltimore está ligada ao comércio escravagista nos Estados Unidos. O museu ficou como estava, mas ele põe, por exemplo, um par de algemas, um determinado objeto que se associa à escravatura, minando o museu. E eu acho que uma das coisas que também se pode fazer, eu acho que aqui está um bocadinho isso também, é uma tentativa de minar o museu e cá está, e ao fazê-lo, provocar justamente o debate. E é isso que eu acho que é muito saudável. Mas desculpe, lá já falei demais. Mas agradeço muito a sua intervenção. Antes de pedir outra questão e relacionado com esta questão, chamar a atenção para uma história que nós colocámos na vitrine aqui atrás e que tem a ver com o facto dos objetos que se perderam a caminho do museu, não é? Se nós tirarmos dos outros para trazer e preservar, essa história por vezes é muito mais complexa do que isso, porque há autores e coletores que dizem que a caminho do museu alguns objetos ficaram retidos em portos, acho que era No sul de França. no sul de França, Marseille. e lá se, como diz o próprio autor, abulurentaram. E portanto nós tivemos a tirar, a saquear dos outros para trazer e conservar, mas muitas vezes a caminho dos museus desperdem-se. Essa é uma das histórias interessantes que encontramos enquanto fazíamos investigação para documentar esta coleção. Portanto, a questão da conservação é muito mais complexa, às vezes todas estas questões são muito mais complexas. Mas não é tudo a preto e branco. Exatamente, e é isso que esta exposição pretende mostrar. E também esta ideia das trajetórias e da circulação do objeto, como é que podemos rastrear para sair da ideia da representação, parte precisamente de uma perspectiva de conferir importância à materialidade do objeto, não é? Muitas vezes é possível rastrear a história do objeto, ou conhecer melhor a sua trajetória, as suas biografias, se preferirem, não é? Só a partir precisamente da materialidade. Portanto, aquilo que estamos aqui a falar, pelo menos o Vítor também falou da questão da importância do mapeamento das micro-histórias ou das trajetórias dos objetos. Elas muitas vezes estão fora, elas têm qualquer coisa para contar, não é? Suzanne Sandra Dudley, há uma série de bibliografia nova, precisamente faz essa articulação entre a dimensão mais material do objeto, não é? E o que é que ele pode contar, ele enquanto materialidade, não é? Mas também podemos inverter o Paul Gilroy, quando ele faz aquelas exposições todas para o Museu do Homem, e que faz uma recolha com a equipa muito extensiva de objetos na missão Dakar. Há um livro, que é o último livro dele, que é a história da água, em que é um homem cego que vai ter com ele, já no final da exposição, e que no fundo não é padre, mas é uma pessoa que tutela a cosmologia daquela aldeia, e vai ter com ele e diz que quer falar com o Paul desculpa, enganei-me no... agora perdi... como? Michel Léris, não? Não é o Léris, é o Griot. O Griot, o próprio Griot. Vai ter com ele e diz assim: eu tenho uma história para lhe contar.
E entretanto ele conta a história da cosmologia dos objetos, no fundo, que estão a recolher. E esse livro é impressionante porque são várias histórias, ele encontra-se todos os dias a uma determinada hora para contar uma história da cosmologia e que ele depois associa aos próprios objetos. Sem essa história, a materialidade, se calhar, portanto, aquilo é uma dádiva, é ao contrário, já não é ele a recolher, é alguém que vai, em nome do povo, falar com ele e contar-lhe a história dos dias da água, chama-se assim. O livro é o último livro, é uma história de vida. Portanto, essa ideia da narrativa já não é uma narrativa que vem dos objetos, é uma narrativa que não é uma narrativa que vai ser procurada pelo etnógrafo, mas é ao contrário, alguém que vai contar, neste caso um cego, não é? Que ele coloca como Tirésias, não é? Se fosse no plano da antiguidade clássica grega, mas que vai contar-lhe a história, que dá sentido àqueles objetos. A materialidade daqueles objetos não poderia ser configurada sem aquela história. Portanto, acho que a ideia aqui não é... Acho que a materialidade, de facto, é um aspecto fortíssimo e a questão da conservação também, que trouxe ao debate, precisamente. Mesmo da imaterialidade. Exatamente. Que é uma função importante também do museu e de outras... Sim. Pronto. Sim. E também nessa questão da descolonização dos museus, do museu enquanto espaço, há uma crítica, muitas vezes, quando nós falamos das instituições, das peças, etc., há uma crítica que é feita ao modelo porque muitos dos países que reclamam, bom, primeiro, nem todos os países querem as peças, isto é um facto, isto é uma questão, nem todos os países, há países que não querem, de todo, e há peças que já não têm sentido ter volta, eles não podem voltar, eles não têm, não existem, não podem voltar, tiveram aquele trajeto, aquele caminho, ficaram por lá e eles não podem voltar, porque já não faz parte daquela cosmologia cultural. E há peças que também já perderam o sentido porque elas nunca podem ser vistas. Elas já vieram não deviam ser expostas. Então já perderam. Então nem todos querem. E aqueles que querem, que exigem a restituição, e daí que às vezes a questão da restituição humana, que é mais complexa, mas parece mais simples, e na verdade, que é as peças, aqueles que são... Há uma crítica de que aqueles que querem as peças, eles querem peças para construir em museus o modelo ocidental, o modelo europeu. Quando a crítica relativamente à questão da descolonização dos museus europeus é não só a questão da restituição das peças, dos objetos, artefactos, etc., mas também de modificar, de contextualizar narrativas, trabalhar outras políticas outros modos de preservação e de relação e criar uma outra lógica de relação do museu com o público, com a sociedade civil. Porque o museu tem ainda uma lógica muito elitista de relação com o público e com a sociedade civil. Nem toda a gente vem ao museu e nem toda a gente consegue interpretar o museu. Então, descolonizar o museu também passa por descodificar ao mais baixo nível, ao mais popular possível, a linguagem institucional que o próprio museu tem. Então isto também é um processo de descolonização dos museus. Então a crítica vem na medida em que está-se a olhar que alguns dos países outrora colonizados, que hoje reclamam objetos e que querem montar um museu à mesma lógica dos modelos ocidentais, dos modelos europeus, que são modelos que estão a ser contestados para se descolonizarem. Então essa é uma das críticas que persistem. E inclusive com objetos que vêm da relação colonial e que precisam de uma contextualização histórica muito mais apurada. Mas é importante sublinhar que existe esta crítica porque já percebemos que o modelo do museu que existe, ele precisa de uma reatualização, de uma readaptação a novos contextos, de forma a estimular uma relação mais produtiva e menos elitizante com a instituição museu e com os objetos que estão no interior do museu e, sobretudo, na forma como a codificação da linguagem interna do próprio museu requer que os indivíduos tenham um determinado grau, determinadas chaves para poderem ler os objetos e interpretarem os objetos que estão dentro do museu. Então, este processo de descolonização também passa por esse mecanismo de desmantelação da instituição museu, enquanto tal. Eu queria só acrescentar uma ideia que muitas vezes, esquecendo eu dou aulas de museologia, e uma das questões que
que acentuo quando estas aulas, portanto, a iniciação aos museus e à história dos museus. E uma das ideias-chave é os museus inicialmente foram concebidos no espaço europeu e foram construídos por elites e para elites. E esta filosofia muitas vezes persiste, não é? E é preciso, em muitos contextos, como por exemplo os contextos sul-americanos, sul-africanos, existem museus que estão a virar esta perspectiva, e os museus já não são estes espaços de elite, mas são antes quase que centros comunitários, onde as pessoas se revêem, onde se promovem, por exemplo, exposições com a curadoria dos jovens de uma determinada comunidade, faz-se exposições com determinados segmentos da sociedade, por exemplo, os imigrantes, e isso aproxima o espaço dos museus das comunidades onde eles se situam. E, portanto, esta exposição também pretende fazer um pouco isso ao querer recolher estes comentários do público para saber por onde ir, não é? Por onde é que esta coleção pode ir no futuro.